O conteúdo que a gente vai trabalhar nessa semana é a parte de propriedades dos objetos, né? Então, quando a gente tem algumas regiões, a gente pode calcular algumas propriedades e o AutoCAD tem ferramentas muito úteis para nos auxiliar nessa parte. Então, resgatando aqui, né, uns desenhos aí que a gente já fez anteriormente, o que é uma região? Né, uma região é uma delimitação que a gente faz no espaço, que a gente consegue atribuir propriedades, e aí consegue fazer edições, consegue combinar regiões, interseccionar regiões, fazer análises tridimensionais. Mas por enquanto a gente vai ficar no campo bidimensional. Mas vamos lá então. Como que a gente faz para converter uma determinada figura numa região? Primeiramente, a gente tem que selecionar a figura, utilizar o comando region, selecionar os elementos aí pertencentes a essa região e dar enter. A região é uma região fechada que a gente tem, né, quando a gente utiliza esse comando. Então agora o AutoCAD entende que toda essa seta aqui, esse formato, né, é uma região delimitada no espaço. E a partir disso, a gente consegue calcular algumas propriedades que é o que vocês vão fazer, né? A turma vai fazer agora no começo de janeiro, na primeira tarefa, que eu vou deixar para vocês, que tem relação, então, com o cálculo de propriedades de área, propriedades de inércia, centroides das regiões. Como que a gente pode acessar as propriedades do elemento? Com o comando massprop. Então, a gente seleciona a região com esse comando, e aí o AutoCAD pergunta se a gente quer escrever, né, um arquivo com os resultados dessa análise, sim ou não. Bom, por enquanto eu não vou escrever esse arquivo não, porque eu vou mudar aqui alguns parâmetros. Mas o que o AutoCAD exibe para a gente? A área desse elemento, então 5.300 unidades quadradas, né? Então depende se eu coloquei milímetros e metros. O perímetro dessa região. Aqui embaixo a gente tem a parte do centroide, né, que é bem importante. Então, qual que é a posição do centroide em relação à origem do nosso sistema? Os momentos de inércia em relação à origem do sistema, produto de inércia também, em relação à origem do sistema. Aqui tem a parte de raios de geração, né, que são algumas propriedades aí de área das figuras, né? Quando a gente pensa em resistência dos materiais, a gente precisa de algum desses parâmetros. E momentos principais de inércia, né? Então, o que são os momentos principais de inércia? Em relação ao seu centroide. Então, a gente tem o centroide da figura, que está mais ou menos aqui, né? Mais ou menos nessa região aqui, o centroide da figura. E a gente tem o ponto 00 que está lá embaixo do nosso sistema de coordenadas. Então, por isso que existem dois momentos de inércia. O momento de inércia em relação à origem lá do sistema de coordenadas, lá embaixo, e o momento de inércia em relação ao centroide, que é o momento de inércia principal. Massprop, só mostrando aqui de novo. Então, eles são diferentes porque eles não estão coincidindo, né? Então, aqui a gente tem em relação ao centroide da figura, e aqui a gente tem em relação ao 00 lá do sistema. Bom, como que a gente faz, então, se eu quiser mover o meu centroide? Né? Se eu quiser mover o centroide do sistema para ele estar próximo do centroide da figura. Sempre que a gente quer mover o sistema de coordenadas, a gente usa o comando UCS. O comando UCS ele serve justamente para a gente reposicionar o centro do sistema de coordenadas. Então, eu vou mover dele daquela posição 00 que ele estava lá embaixo. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, né, que é na linha, no eixo de simetria desse elemento. Vou colocar aqui na base. Então, eu posiciono. Aí ele vai perguntar qual que é a direção do eixo X. Em direção horizontal, eu posso travar aqui no F8, horizontal. E também qual que é a direção positiva do eixo Y. Então, vou colocar positivo para cima, que é o que a gente está habituado. Então, agora eu reposicionei o sistema de coordenadas. O que acontece se eu usar de novo esse comando do Mass Properties? Agora a área e o perímetro continuam o mesmo, porque é independente do sistema, mas o centroide ele já mudou,
né? Porque ele está em coordenadas em relação à origem. Agora, como a origem está no novo ponto, as coordenadas do centroide naturalmente mudaram também. Né? Em relação ao eixo x, o centroide está no zero. Quando a gente tem uma figura simétrica, o centroide sempre está em cima do eixo de simetria. Então, é por isso que em relação ao x, a posição do centroide aqui vai ser zero. Agora, em relação ao y, ele vai estar a 27,1226. Então, ele vai estar, se eu caminhar aqui em relação à origem, 27,1226. Aqui vai ser o centroide da minha figura, né? Nesse pontinho aqui. Vou usar o comando point. Agora dd type para poder alterar ali a exibição do ponto para ficar melhor. Então o centroide da figura está justamente ali. Bom, o que acontece com os momentos de inércia? Mass properties. Os momentos de inércia da figura, o produto de inércia ele vai ser zero. Por que o produto é zero? Porque o nosso eixo de análise é um eixo de simetria, um eixo principal. Então por isso que o produto é zero. Mas os momentos de inércia, eles estão em relação à base, né? Então, eu estou vendo como que está a distribuição da rigidez do elemento, né, da inércia do elemento, em relação a esse ponto 0, 0. Os momentos principais de inércia, eles nunca se alteram, porque os principais de inércia, eles sempre estão em relação ao CG, né, ao centroide. Então, é 1765, 6096, só para ter uma ideia. Isso aqui nunca vai se alterar, o de cima que se altera. O que acontece se o nosso sistema de coordenadas for exatamente em cima do centroide? Então, se eu for mover a minha origem do sistema de coordenadas exatamente para cima do centroide. Na hora que eu usar de novo o comando massProperties, a posição do centroide vai ser 0, 0, porque está coincidente com o sistema de coordenada, área e perímetro não muda. Os momentos de inércia agora em relação à origem do sistema vão ser iguais aos momentos principais, porque a origem do meu sistema está em cima do centroide. Então é isso que acontece. Quando a gente precisa calcular, então, o momento de inércia de uma figura, né, a menos que seja especificado um ponto determinado, né, a gente sempre vai olhar em relação ao centroide, que são os momentos principais de inércia. A menos que, por conta lá da geometria do nosso problema de engenharia, a gente precise calcular em outro sentido. Bom, vamos ver então com as outras figuras. Fazer a mesma análise, calcular área e perímetro. Então, seleciono todo o elemento, né, nesse caso aqui está selecionado. Mass Properties. Olha, ele não é uma região. Por quê? Esse elemento que foi desenhado aqui, ele está desenhado como uma polilinha. Então, eu preciso transformar ele numa região. Então, tem que usar o comando region. Seleciono, dou Enter. Agora ele é uma região. Tanto é que na hora que eu passo o cursor, é uma região. Que se eu passar o cursor aqui em cima, é uma linha. Antes estava uma polilinha. Agora que ele é uma região, eu consigo fazer análise do Mass Properties. Então, ele tem uma área de 2.350 unidades quadradas, tem um perímetro de 268 unidades. A posição do centroide está em relação à nossa origem, que está aqui. Se eu quiser, por exemplo, calcular só a área da parte de dentro, eu preciso, então, transformar a parte de dentro numa região. Eu vou ter que usar o comando region, selecionar todo mundo aqui. Virou uma região. Agora eu consigo usar mais properties. Para que o objeto se torne uma região, ele tem que estar completamente fechado. Então, por isso que é importante usar aqueles comandos do OSNAP, né? Os comandos de precisão. Porque eu tenho que usar, por exemplo, o endpoint, né? Ele não pode ficar sobrando um pontinho aberto, senão ele não vai fechar a região. Então aqui a gente tem a área, o perímetro, bem mais útil do que ficar calculando manualmente. Se eu quiser agora,
cancelar não, explodiu a região, eu uso o comando explode, então desfaço a região. O que aconteceria se ele não tivesse fechado? Então, se não tivesse com precisão para estar fechado, se ele tivesse aberto. Na hora que eu dou o comando region, eu não consigo fechar, né? 0 regiões criadas. Justamente porque ele tem que estar completamente fechado para formar essa região. E eu posso fazer isso então com diferentes elementos, né? Sempre que eu quiser calcular as propriedades do elemento, eu utilizo o comando region, seleciono todo mundo, e aí eu tenho uma região formada, e a partir dessa região eu consigo usar o MassProperties para determinar as propriedades do meu interesse. Lembrando que, se eu quiser mover, né, nesse caso aqui, se eu quiser mover o nosso UCS, né, a origem do nosso sistema de coordenadas, eu posso, por exemplo, anotar esse centroide ou sobrescrever ali o arquivo, né, exportar um arquivo. Então, 188.4013 e menos 106.3159. Agora sim, estamos no centro aqui, no centroide perfeito. Tanto é que se eu colocar novamente, né, o comando de MassProperties, o centroide agora 00, os momentos de inércia vão ser iguais aos momentos principais de inércia, produto de inércia 0. E continuamos aí com áreas e perímetros para o nosso uso.